Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e hoje aprenderemos como alterar uma tabela no SQL. Tá? Então é possível alterar a estrutura de uma tabela qualquer depois que ela foi criada, acrescentando ou excluindo atributos que são os campos, ou ainda alterando as informações sobre os campos em si. Tá? Então vamos ver como fazer isso. Primeiramente, a gente pode excluir colunas de uma tabela. Para isso, a gente vai utilizar o comando drop, tá? Drop para excluir uma coluna específica de uma tabela. Então, veja como alterar uma tabela. Temos aqui alter table. Esse é o comando que nós vamos utilizar para alterar a estrutura de uma tabela existente. Então, a sintaxe é bem simples. É alter table. Na frente, você coloca o nome da tabela que será alterada. Tá? Então, alter table, nome da tabela, e na sequência você coloca exatamente o que você vai alterar dessa tabela. Por exemplo, eu quero excluir uma coluna, então eu utilizo o comando drop. Tá? O comando drop no SQL é utilizado para excluir objetos, e especifico o que eu quero excluir, no caso, uma coluna. Na frente vai o nome da coluna que será excluída. Então, com o comando alter table tbl livro, eu vou alterar a tabela tbl livro. E vou alterar o que nela? Eu vou excluir, drop, uma coluna chamada id autor. Tá? Então, vamos ver como é que funciona esse comando aqui. Vamos lá para o SQL. Colocamos o comando aqui. Então, alterar tabela tbl livro, drop column, exclua a coluna id autor. Tá? Vou abrir aqui o tbl livro do lado. Colunas. Perceba que existe uma coluna chamada id autor. Tá? Então, eu vou excluí-la. Mando executar o comando. Comando concluído com êxito. Agora eu vou em tbl livro, mando atualizar. E olha só, a coluna id autor desapareceu. Foi excluída. Legal? Então excluir uma coluna é bastante simples. Você também pode excluir uma constraint, uma restrição. O esquema é o mesmo. Alter table, nome da tabela, drop, só que aí, em vez de column, você coloca constraint. E na frente coloca o nome que você deu para constraint, para restrição, quando ela foi criada. Tá? É o mesmo esquema, a mesma sintaxe, basicamente, de excluir uma coluna, só trocando a palavra coluna por constraint. Legal? Legal. O que mais a gente pode fazer com o alter table? Podemos adicionar também colunas a uma tabela. Você excluiu, agora a gente vai adicionar uma coluna. Veja que a gente excluiu a coluna id autor. Agora eu vou adicioná-la de volta. Só que dessa vez eu vou adicionar a coluna small int, not null, só que criando uma restrição nela, que não tinha anteriormente. Então eu vou criar uma restrição transformando essa coluna na tabela livro, a coluna id autor, em uma chave estrangeira, tá? Uma foreign key, que vai fazer referência à tabela autores. Tá? Então, constraint, eu vou chamar essa constraint de fk id autor. Ela vai ser uma chave estrangeira. Quem é a chave estrangeira? A coluna id autor, que vai fazer referência à tabela autores. Tá? Eu vou executar esse comando todo de uma vez. Na verdade, esse comandinho de cima é utilizado para adicionar a nova coluna, e automaticamente, ao adicionar a coluna, eu também vou transformá-la em chave estrangeira utilizando a constraint. Tá? Então, constraint, nome que eu vou dar para a chave estrangeira, é o nome que você escolhe, esse aqui, é só para identificação. Palavra reservada foreign key, para indicar que se trata de uma chave estrangeira. E entre parênteses, o nome da coluna que será a chave estrangeira, que no caso é a coluna que eu acabei de adicionar, id autor. Fazendo referência a quem? Tabela autores. Beleza? Então a gente copia o código e vamos executá-lo lá no SQL. Tá? Então, constraint foreign key. Vou dar um enter aqui para a gente poder ler todo o código. Faz referência à tabela autores. Executo. Comando concluído com êxito. Tá? Então ele vai procurar lá na tabela autores um campo de mesmo nome, id autor, e vai fazer a conexão entre esta tabela e aquela outra tabela. Vamos dar uma olhada aqui em livro. Então F5, colunas, está lá. Voltou a aparecer o id autor e agora ele diz FK, foreign key. Tá? É uma chave estrangeira. Então bem simples fazer essa alteração na tabela.
Vou fazer outra alteração nessa tabela adicionando outra coluna. Dessa vez eu vou adicionar a coluna ID editora, que nós não temos ainda. Vai ser small int, not null, tipo de dados small int, não nula, e também vai ser uma chave estrangeira. Então, constraint, dou um nome para a chave estrangeira, vai ser fkid editora, especifico que é uma chave estrangeira, foreign key, e que o foreign key será id editora, a coluna que a gente vai adicionar, fazendo referência à tabela de editoras. Tá? Então, seleciono este código, vamos colocar lá no SQL, server, e agora é só executá-lo. Beleza, comando concluído com êxito. Venho aqui na minha tabela livre, dou um F5, olho as colunas, está lá, ID editora, foreign key. Agora fizemos as ligações entre essa tabela e as demais. Lembre-se, se você apertar o F5 aqui, ele vai gerar um erro, porque ele vai tentar executar de novo o comando, né, ou os comandos. O F5 para atualizar a tela deve ser digitado aqui. Você clica na sua tabela, ou no seu banco de dados, ou na sua coluna específica e dá o F5 para atualizar essa área da tela. Então aqui o F5 atualiza a área da tela e aqui ele executa os comandos novamente. Legal? Muito bom. O que mais que a gente pode fazer também com o alter table? Podemos alterar uma coluna. Tá? Então, alter table. Deixa eu tirar isso aqui. Alter table, tabela livro, alter column, olha só, coluna, alterar a coluna, especifico a coluna e aqui eu poderia trocar o tipo de dados dela. Atualmente a minha coluna ID autor é small int, tá? Mas se eu quiser eu posso alterar para outro tipo de dados, desde que não haja informações já inseridas dentro da tabela. Alterar a estrutura da tabela depois que você já tem informações inseridas é complicado, tá? É preferível que você monte a estrutura da tabela, detecte problemas e os conserte antes de começar a inserir dados, tá? Para não correr o risco de perder informações e ter que inserir tudo de novo. Legal? Você também pode adicionar uma chave primária, uma tabela que não tem uma chave primária. Vamos supor que você criou a tabela e esqueceu de configurar uma chave primária. Então, bem simples. É alter table, nome da tabela, por exemplo, tabela clientes. Esqueci de configurar a coluna ID cliente como chave primária. Basta colocar add primary key e especificar o nome da coluna aqui dentro dos parênteses. Então, add primary key, o nome da coluna, transforma essa coluna em chave primária. Lembre-se que essa coluna já tem de existir antes de ser transformada em chave primária. Tá? Então, essa coluna recebe a constraint primary key e passa a ser a chave primária da nossa tabela. Tá? Então, é isso. Alterar a tabela, bem tranquilo. Tá? Para finalizar, eu posso excluir uma tabela usando o comando drop table, que é bastante simples. Drop table e o nome da tabela, e a tabela vai embora. Tá? Cuidado que, se a tabela tiver dados, você perde todos os dados. Tá? Se a tabela estiver conectada a outras tabelas por meio de restrições, como chaves primárias, chaves estrangeiras, relacionamentos, pode ser que você não consiga excluir a tabela. Pode ser que você tenha primeiro de excluir os relacionamentos, para depois poder excluir a tabela. Já a tabela que não tem relacionamento algum, você consegue excluir tranquilamente. Então, vamos ver como usar o drop table. Tá? Nós criamos aqui na outra videoaula uma tabelinha extra para fazer o teste de identidade. E agora eu vou excluir essa tabela. Então, eu vou simplesmente dar um drop table e o nome dela, tbl test identidade. Utilize sempre o comando use em nome do banco de dados em cima, principalmente quando utilizar algum comando da família drop, porque exclui itens do banco de dados, para não correr o risco de excluir de um outro banco de dados qualquer. Então, executar, comando concluído com êxito. Agora eu vou atualizar minha lista de tabelas e veja que aquela tabelinha teste de identidade desapareceu. Legal? Então tá aí, alteração de tabelas e exclusão de tabelas com sucesso. Só para finalizar, eu vou gerar um outro diagrama desse banco de dados com todas as tabelinhas, adiciono, fechar, e agora você pode perceber no diagrama que os relacionamentos apareceram. Como a gente adicionou aquelas restrições,
de chave estrangeira, agora conseguimos fazer a conexão da tabela livre com autores e com editoras. Tá? Agora a gente vai poder começar a trabalhar com as consultas. Tá? Mas antes disso a gente vai inserir alguns dados nas tabelas. Então na próxima videoaula vamos aprender a inserir dados nessas 3 tabelas, autores, editoras e livros. E depois trabalharemos com consultas. Então, pessoal, obrigado por assistir essa videoaula. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e até a próxima.